Olá, alunos, boa tarde. Nós vamos iniciar hoje, então, a nossa terceira aula de matemática do segundo trimestre. Olha, nosso assunto de hoje, então, é frações algébricas. E o que nós vamos ver de frações algébricas? Seu conceito, sua condição de existência, né? E vamos ver, é muito importante, a soma, a subtração e a multiplicação de frações algébricas, tá? Para nós trabalharmos com frações algébricas, vamos começar então vendo então fração numérica. Então tá aqui, ó, 1 meio, 2 terços, 3 quartos, né? Isso aqui, ó, são frações numéricas. Por que frações numéricas? Porque só tem número, não é isso? Como que eu trabalho com fração numérica, né? Nós podemos somar, subtrair, multiplicar, tá certo? Então, isso que nós vamos verificar com frações algébricas, tá? Então, isso aqui são frações numéricas. E qual a diferença que tem de frações numéricas para frações algébricas, tá? A diferença que tem é que a fração algébrica tem que ter obrigatoriamente letra no denominador. Então, se eu fizer isso aqui, ó, 1 sobre A, por exemplo, 2 sobre A mais 3, por exemplo, aqui, ó, 3 sobre M, 2 menos 1, tá? Então, nós temos aqui, então, ó, isso aqui é uma fração algébrica, sim, tem A no denominador. Isso aqui é uma fração algébrica, sim, tem A, tem uma letra no denominador. Aqui também da mesma forma, tá certo? Então, o que é? Qual seria o conceito de fração algébrica? É uma fração que tem que ter letra no denominador. Pode ter no numerador, sim. Então, aqui no numerador pode ter número, pode ter uma letra, pode ter um binômio, pode ter um trinômio ou um polinômio. Agora, não é a condição necessária. A condição necessária é que no denominador tem a letra. Pode ser, então, aqui, ó, monômio, binômio ou um polinômio. Tá certo, gente? Vamos verificar agora a condição de existência. Quando que uma fração desta aqui, ó, algébrica existe, tá certo? Aí nós voltamos aqui às frações numéricas, tá certo? Olha, o meio existe, tá certo? Nós já estudamos aqui, ó, no início do ano, não é isso? A numeração, tá certo? Então, nós sabemos que isso aqui, ó, o meio existe, 2 terços existe, é um número real, tá certo? Pertence ao conjunto dos reais, né? 3 quartos existe. Quando que uma fração numérica não existe? Por exemplo, eu vou colocar aqui agora 5 sobre 0. Essa fração 5 sobre 0 existe? Não, porque não existe divisão por zero. Em consequência, uma fração numérica não existe quando no seu denominador, tá certo, for 0. Tá certo? E a nossa fração algébrica? A nossa fração algébrica tem tudo a ver com a fração numérica. Em consequência, a nossa fração algébrica, para ela existir, né, o seu denominador tem que ser, então, diferente de 0. Tá certo? Então, aqui, ó, o A tem que ser diferente de 0. Aqui, ó, a segunda aqui, ó, o A mais 3 tem que ser diferente de 0. Se o A mais 3 é diferente de 0,
O meu A, o que acontece com o meu A? Meu A tem que ser diferente de menos 3, porque eu passei o 3 para o segundo membro. Então, nessa situação aqui, ó, meu A tem que ser diferente de menos 3, porque se ele for menos 3, observa, menos 3 mais 3, 0. Aí não existe essa fração. Ah, nesta aqui, ó, tá certo? Então eu tenho aqui assim, ó, M2 menos 1. Então aqui assim, ó, eu vou ter M2 menos 1 tem que ser diferente de 0. Não é isso, gente? Então aqui assim, ó, meu M2 tem que ser diferente. Desculpem. Vamos passar aqui, ó. Um 1 para o segundo membro. Tem que ser diferente de 1. Está negativo, passou para o segundo membro positivo. Tá certo? Em consequência, meu M tem que ser diferente de mais ou menos 1. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, meu M não pode ser nem mais nem menos, porque se ele for menos aqui ao quadrado dá mais, né? 1 menos 1 dá 0. Então, ele tem que ser diferente de mais ou menos 1. Então, gente, olha, isso é condição de existência. Então, vocês vão receber no final da aula uma lista, então, para vocês levantarem, dentre outros exercícios, tá certo? A condição de existência, né, das várias frações algébricas, tá certo, gente? Vamos passar agora, então, para o nosso terceiro assunto, soma, subtração e multiplicação de frações algébricas. Então, a semelhança do conceito e da condição de existência, as nossas operações com frações algébricas têm tudo a ver com as operações com frações numéricas. Então, olha, eu vou colocar aqui duas frações numéricas. Por exemplo, 3 quartos, por exemplo, mais 5 sétimo. Tá certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu não tenho que tirar o mínimo múltiplo comum? Não é isso? Então eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Tá certo? Aqui todo mundo já sabe como que é. Eu vou fazer, mas né, direto aqui. Então, ó. Então, 4, 7 por 2 vai ficar 2 e 7. Por 2, 1 e 7. Por 7, 1 e 1. Qual é o mínimo múltiplo comum? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. Tá certo, gente? Era direto, né? 4 vezes 7, 28. Mas eu fiz aqui para relembrar vocês o mínimo múltiplo comum. Então tá aqui, ó. Mínimo múltiplo comum. Em consequência, aqui 28. 28 por 4 dá 7. 7 vezes 3, 21. Mais 28 por 7 dá 4. 4 vezes 5, 20. O que vai acontecer aqui, ó? 21 mais 20, 41 sobre 28. Se eu pudesse simplificar, eu simplificaria, mas não dá. Então, a minha expressão, então, meus cálculos terminam aqui, tá certo? Isso aqui é operação, tá certo? De soma e subtração com frações numéricas. A fração algébrica é muito semelhante, tá certo? Então, vamos agora à nossa fração algébrica.
Para estudar a soma e a subtração, eu vou chamar de caso, tá certo, gente? Então, vamos ver, então, 3 casos. Olha, vamos ver aqui o primeiro caso, então, de frações. Então, primeiro caso, né? O que vocês observam nesse primeiro caso? Né? São 3 frações aqui algébricas, ó, A, então monômio no denominador. Mas o que tem de interessante? Os denominadores são iguais, tá certo? Olha, A e A. Como que nós resolvemos, tá certo? Como que nós resolvemos uma expressão dessa aqui, tá certo? Quando os denominadores são iguais, nós conservamos ou mantemos o denominador e somamos ou subtraímos os numeradores. Então aqui, ó, como é que vai ficar? Ó, aqui vai ficar A, aqui em cima vai ficar 1 mais 3 mais 2b. Tá certo, gente? Eu mantive o denominador e somei, no caso aqui, né, os numeradores. O que vai acontecer aqui? 1 mais 3, 4. Mais 2b sobre A. E a minha conta, meus cálculos param aqui, porque eu poderia colocar 2 em evidência. Mas aqui embaixo não vai servir para nada, porque eu não vou conseguir simplificar com A. Em consequência, a minha expressão, meus cálculos acabam aqui. Então, esse aqui vamos chamar de primeiro caso. Vamos ver o segundo caso. Ó, segundo caso. Então, eu tenho aqui, ó, 2 sobre x, tá? Mais 10 sobre xy, menos 5 sobre y. Tá certo? Então, qual é a diferença do segundo caso para o primeiro? Aqui eu tenho os 3 denominadores iguais. Aqui também são 3 monômios, porém diferentes. X, xy e y. Tá certo? Quando os denominadores são diferentes, a semelhança, então, das frações numéricas, eu tenho que fazer, então, o mínimo múltiplo comum. Mas observem só, olha, o que é mínimo múltiplo comum? É um múltiplo que vai dividir, tá certo? Os 3 ao mesmo tempo, tá certo? Mínimo é o menor múltiplo que divide os 3 ao mesmo tempo. Observem só, xy aqui, ele divide ele mesmo, divide o x e divide o y. Então, o xy aqui já ele próprio é o mínimo múltiplo comum. Não é isso, gente? Então, mínimo múltiplo comum vai ser xy. xy. xy dividido por x dá y, vezes 2, 2y. xy dividido por xy dá 1, vezes 10, 10, mais 10. xy dividido por y dá x, vezes 5, 5x. Então, menos 5x.
Olha, eu não posso fazer mais nada no meu numerador, porque, olha, tudo que eu puder fazer aqui não vai resolver, porque não vai simplificar com o meu denominador. Então, a minha expressão termina aqui. Tá certo, gente? Então, esse aqui é o segundo caso, monômio, tá certo? Porém, denominador diferente. Vamos ver agora o terceiro caso. Então, gente, olha, essa expressão agora, para nós efetuarmos a soma. Eu tenho aqui, então, olha, uma fração, outra fração. Qual é a diferença desta operação aqui com a anterior do segundo caso? Aqui nós temos, então, dois polinômios, né? Ó, aqui, ó. Quando tem soma ou soma e diferença ou só diferença, nós temos, então, polinômios, tá certo? Soma, então, de monômios, não é? Nós vimos na aula passada que quando nós formos fazer o mínimo múltiplo comum de polinômio, nós temos que fatorar os polinômios, tá certo? Então, nós vamos fatorar esses polinômios. A gente observando, esse aqui, ó, não dá para fatorar. Agora, esse aqui dá. Então, vamos fatorar esse aqui, ó. Então, vamos escrever novamente fatorando. Ó, em cima, 4x, 2 embaixo. Vou colocar, então, x em evidência. Primeiro caso de fatoração, né? xy dividido por x vai dar y, mais x2 por x vai dar x. Então, eu fatorei aqui, ó. Ficou x que multiplica y mais x. Agora, observa. Aqui eu não tenho o que fazer, mas guardem isso. Sempre que vocês tiverem exercício que tem x mais y, x mais 1, y menos 1, x mais 2, né? m menos 3, sempre que vocês encontrarem expressão assim, coloquem entre parênteses. Por quê? Porque o importante não é o x nem o y, são os dois, tá certo? Juntos. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Mais, em cima, y menos 4x, aqui embaixo, então, vou colocar entre parênteses, x mais y. Olha que maravilha, gente. Agora, ó, aqui eu só enxergava aqui uma soma. Agora aqui eu estou vendo agora aqui um conjunto aqui, ó. Olha como é que ficou fácil agora de fazer. Aqui era difícil fazer o mínimo múltiplo comum. Estão vendo aqui, ó? Agora aqui ficou fácil. Qual que é o mínimo múltiplo comum aqui, ó? Vai ser essa expressão aqui, ó. É x que multiplica y mais x, tá certo? Ela divide ela mesma e divide essa segunda aqui, né? Porque y mais x é igual a x mais y. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser x que multiplica y mais x. Então, vamos continuar aqui.
Então aqui vai ficar, então, x que multiplica y mais x. Ó, x que multiplica y mais x, dividido por x que multiplica y mais x, dá 1. Vezes o numerador, vai dar ele próprio, né? Então vai ficar 4x ao quadrado. Tá certo? Mais x que multiplica y mais x, dividido por x mais y, vai dar x. Então vai ficar x que multiplica y menos 4x. Tá certo, gente? Então, observem vocês agora. Se eu tivesse um jeito de fatorar aqui meu numerador para simplificar, que eu já tenho aqui, ó, podia cortar, mas não dá, eu não tenho como fatorar meu denominador para simplificar. Mas olhem, observem vocês, ó, eu tenho aqui, ó, 4x2, aqui eu tenho mais x que multiplica menos 4x. Olha, x que multiplica 4x dá 4x2 menos, vai cortar com mais aqui. Olha que maravilha. Então, vamos resolver essa operação. Vai ficar 4x2, vou botar aqui o denominador, não é isso? Y mais x. Aqui, x que multiplica y, xy, mais xy. X que multiplica 4x, 4x2, então vai ficar menos 4x2. Tá certo, gente? Agora, olhem só, agora eu posso, ó, aqui tem um maisinho escondido aqui, não é isso? Então eu posso cortar mais 4x2 com menos 4x2. Então desapareceu. Então desapareceu, esse sinal também desapareceu, só ficou então o mais XY. Mas eu posso cortar o X aqui com X aqui. Então, o que ficou? Olha só, o que ficou? No meu numerador ficou o Y. No meu denominador ficou então Y mais X. Pronto. Tá certo, gente? Então vocês também, a semelhança do conceito da condição de existência, na lista vai ter um conjunto de soma e subtração para vocês fazerem, tá? Então vamos passar agora para a multiplicação. Então, a semelhança da soma e da subtração, tá certo? Eu vou, então, tratar a multiplicação com exemplos, tá certo? Então, vamos aos exemplos, tá? Eu vou fazer 2 exemplos, então, para terminar a nossa aula, para vocês fazerem exercício, então. Então tá aqui, ó, né? Sinal de produto, tá certo? Então multiplicação dessa primeira fração vezes essa segunda fração, tá certo? Então eu poderia simplificar o 2 com 4, o A com A, mas eu tenho aqui, ó, A mais B
E eu tenho aqui um produto notável, a diferença de 2 quadrados. Nós já estudamos isso aqui também. Então, vamos preparar a nossa multiplicação. Nós temos que fazer 3 atividades. Primeira seria a fatoração, ou seja, a preparação da expressão, tá certo? Usando os recursos da fatoração. Segundo, vamos fazer a simplificação. E o terceiro e último passo, nós vamos multiplicarem os numeradores entre si. Então, esse numerador, o que sobrou, né, depois da simplificação, vou multiplicar esse numerador vezes esse numerador, esse denominador vezes esse denominador. Então, multiplicamos os numeradores entre si e os denominadores entre si. Então, vamos executar. Ó, aqui permanece o A mais B. Mal o que eu falei, olha o parêntese. Então, vamos colocar entre parênteses. A mais B. Embaixo, 2A, eu não tenho o que fazer, que multiplica 4AB. Aqui embaixo eu vou fatorar. A mais B, que multiplica A menos B. Tá certo, gente? Olha como ficou fácil agora com parênteses, ó. A mais B, A mais B. Então eu vou, ó, simplificar. Tá certo, gente? Agora, ó, 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Corto o A aqui com A aqui. Então eu fatorei, agora estou simplificando. Tá certo? Posso simplificar mais? Agora acabou. Então agora, gente, o que eu vou fazer? Vou multiplicar os numeradores e os entre si e os denominadores entre si. Aqui, quando eu simplifiquei, não ficou 1 aqui, ó. Então, tá certo, gente? Vai ficar 1 vezes 2, 2 vezes B. Então, vai ficar 2B. Aqui embaixo, ficou 1 vezes A menos B, dá A menos B. Então tá aqui, ó. Nós chegamos ao nosso final. Não posso fazer mais nada. 2B sobre A menos B. Tá certo, gente? Vamos ver o segundo caso. Então tá aí, um produto, não é isso? 2 frações, tá certo? Como nós estamos terminando a aula, né? Esse produto parece ser até mais fácil que o primeiro, né? Corto 5 com 5, B com B, tá certo? Mas, antes de eu efetuar, então, os cortes, a simplificação, né? Isso aqui é o exercício, então eu vou prepará-lo, tá certo? Mais à frente. Então, aqui, ó, 5A, 3B2, que multiplica 4B3 sobre 5A2, né? Então, agora eu vou simplificar, olha. Corto 5 com 5, ó, corto B2 com B3, corto A com A2, tá certo? O que me restou agora? Aqui ficou tudo 1, tá certo? Ficou 1 vezes 4B. Vai ficar então aqui em cima 4B.
Aqui embaixo, olha, ficou 3 aqui, estão vendo aqui, ó? 3 vezes A. 3A. Então, pronto. Tá certo? Então, agora vocês vão fazer os exercícios, tá certo? Da lista aí, até às 16 horas. E às 16 horas, então, nós vamos entregar para vocês o exercício de final de aula. Um bom estudo, tá certo? Se tiverem alguma dúvida, vocês recorram à solução do exercício, que também acompanha os exercícios, né? Todos eles têm solução no verso. E se ainda permanecer a dúvida, coloquem a dúvida no fórum, que nós vamos estar do outro lado da linha, sempre atento, tá certo? Ao trabalho de vocês para ajudá-los, tá certo? Um bom estudo, então.